Esta profecia deixa claro quando tudo aconteceu, inclusive a volta de Jesus. Está escrito, eu não estou inventando nada. Eu sei que é difícil para vocês, religiosos, entenderem isso, claro que é difícil. Vocês não conhecem nada de Bíblia, vocês não conhecem. Vocês conhecem dízimo, oferta, escravidão, água, vocês conhecem isso. Mas a parte principal dos escritos bíblicos vocês não conhecem, sobre o juízo, sobre a volta de Cristo, vocês não conhecem nada disso. Aí vocês entram nos comentários colocando um monte de baboseira, sem nada a ver. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, no texto da Nova Almeida atualizada. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 70 vezes 7, 490 anos, desde quando Daniel falou isso, até a destruição de Jerusalém. 25. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia, a grande tribulação. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem foi esse? O homem da iniquidade, o filho da perdição, general Tito, que comandou o exército romano do ano 66 até a metade do ano 70. O seu fim virá como uma inundação, como uma tribulação, angústia, aflição. Até o fim haverá guerra, desolações que foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Onde era mesmo levado sacrifício e ofertas? No templo. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, filho da perdição, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Olha que interessante aqui, ó, no versículo 27, no texto da NVI. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Vamos dar continuidade. Em Daniel 11:31, suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Daniel 12:11. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Aonde? O que foi esse sacrilégio terrível? Qual o significado disso? Mateus 24:15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus e é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Quem foi que fez isso? O general Tito, no ano 70. O general Tito, ele era o que mesmo? Ele era um gentil. E gentil não poderia entrar no templo. Veja, Atos capítulo 21, versículo 27 ao 29. Então está revelado para você gratuitamente quem foi o sacrilégio terrível que cumpriu a profecia. Atos 21, 27 ao 29. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia
ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos, ou seja, gentios, no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Gentil, entrar no templo para os judeus era a mesma coisa deles comerem carne de porco. Era uma profanação, era um sacrilégio terrível. Então, a entrada do general Tito no ano 70, quando no cerco ocorrido em Jerusalém no ano 69, e quando eles conseguiram adentrar no ano 70 a parte interna de Jerusalém, e quando o troféu maior do general Tito foi ele ter adentrado o templo. E lá dentro do templo, ele se assentou como se fosse um deus. E isso profanou o santuário. Isso foi o sacrilégio terrível. E a profecia de Daniel, versículo 24 do capítulo 9, fala que 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. Veja essa profecia. 490 anos. De quando foi falado isso? Aí vamos colocar o período que Jesus falou que daquela geração não passaria. A geração que Jesus falou foi 70 anos. Então, os 70 anos com os 420 dá os 490 anos. Já se fazem quase 2000 anos que aconteceu a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Quase 2000 anos. Essa profecia de Daniel durou 490 anos. Ou seja, praticamente um quarto do tempo que Daniel falou, a profecia se cumpriu. Aí, o Apocalipse está escrito: breve eu venho, em breve acontecerá isso, sem demora vai acontecer. O sem demora, o breve para a religião, já se fazem quase 2000 anos. Quem sabe esse pequeno vídeo, essa pequena observação, venha entrar na sua cabeça e você pare de ficar por aí acreditando nos pregadores que dizem que Jesus está voltando. Porque quando aconteceu a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24, foi para a destruição da cidade e do santuário. E exatamente também foi quando foi colocado o sacrilégio terrível, que foi a entrada de um gentil na parte interna, no átrio interno de Jerusalém, do templo. E ainda está lá. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, foi dado um caniço, uma trena, um metro, uma vara de medir para João, de uma forma espiritual, para ele medir o átrio interno, onde os judeus faziam suas adorações. Mas foi dito a João: João, não meça o átrio externo, o exterior, porque foi dado aos gentios para pisarem durante 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Foi feito isso. Então essa profecia, ela deixa muito claro, ela deixa todo 100% claro que o filho da perdição foi o general Tito, que o juízo de Deus aconteceu em Jerusalém, quando houve a destruição, quando o sacrilégio terrível, que foi a entrada de um gentil no templo. Então foi isso daí. Eu espero muito ter te ajudado. É um vídeo pequeno, um vídeo de no máximo 10 minutos, que eu espero ter contribuído, e eu pediria que você fosse um pouquinho inteligente antes de você postar qualquer baboseira, qualquer achismo, você fosse nos escritos bíblicos e, para refutar, usasse a mesma ferramenta que eu utilizo, que são os escritos bíblicos. Pelo menos você podia poupar você mesmo de passar vergonha, de ficar colocando coisas, achismo, sendo que nós, graças a Deus, nós temos como refutar. Já você, crítico, sem base bíblica, você não tem como refutar, porque você vive de achismo. Assim são os religiosos, tá bom? Eu peço que você venha
dá um like, aperta o coração, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, o Deus vivo, o Deus que é o Espírito, permitir, tá bom? Tchau.